Alguém já notou que as pessoas estão absolutamente em toda parte? E você pode deixá-las te enlouquecer, ou você pode aprender a apreciá-las. Isso basicamente depende de como nós decidimos pensar sobre as pessoas. Nós temos um monte de pensamentos sobre as pessoas. Nós temos pensamentos e opiniões sobre pessoas que nem sequer conhecemos. Por que você usa o cabelo assim? Por que você está fazendo isso? É só bobagem. Dave e eu entramos numa imensa conversa outro dia sobre a forma como nosso vizinho deve investir o seu dinheiro e nós nem sequer sabíamos o seu nome. Veja como somos tolos. Ele é um homem solteiro, vivendo uma casa grande. Eu perguntando, por que você acha que esse cara vive naquela casa tão grande sozinho? Ele disse, eu não sei, deve ser investimento. Eu disse, eu não investiria assim numa casa. Eu pegaria o dinheiro e, de repente, percebi que estávamos descendo a rua discutindo o futuro financeiro desse cara. E nós nem sequer havíamos dito, bom dia, Fred, ou São, que seja. Nós nem sequer sabíamos o nome dele. Estão comigo? Tudo bem. E assim, se nós vamos pensar sobre as pessoas, nós precisamos aprender a pensar sobre elas direito. Você gostaria de ser seu amigo? Eu não sei sobre isso. É como bem, eu não sei, eu não sei sobre isso. Porque o tipo de amigo que você é irá determinar realmente quantos bons amigos você vai ter na vida. Amém? Então, os nossos pensamentos, palavras e atitudes afetam nossas amizades de muitas maneiras. Para ser honesta, ninguém tem que ser solitário. Se você está solitário, talvez seja porque você está sentado esperando alguém vir e fazer amizade com você. Talvez você precise sair e semear algumas sementes. E elas começarão a voltar para você. Eu gostaria de falar com você sobre uma linguagem que é universal. E eu aprendi a praticar esta linguagem. É a linguagem do sorriso. Não me importa que idioma as pessoas falem. Se você sorrir para elas, quase não há ninguém que não vá sorrir de volta para você. De vez em quando eu cruzo com pessoas que você sorri para elas. E elas olham para você como se você fosse louco. Mas, honestamente, verdadeiramente, eu não era assim. Normalmente, naturalmente, esse tipo de pessoa. Eu sempre tenho algo em minha mente, estou sempre pensando em alguma coisa, e acredite em mim, eu posso sair em público e totalmente ignorar tudo o que está acontecendo, porque eu sou sempre assim na China, em Paris, ou em Londres, ou onde quer que eu esteja. Mas eu aprendi realmente a tirar tempo para apenas reconhecer e sorrir para as pessoas, e quase sempre as pessoas me sorriem de volta. Então esta é uma linguagem que pode ser usada em todos os lugares. Eu acho que é a linguagem de Deus. Creio que Deus está sorrindo para nós agora. Então nós vamos começar exercitando nossa cara. E nós vamos formar um hábito. Não se trata de ir por aí parecendo palhaço, sabe? Você não tem que... Mas apenas ter um bom, agradável, pequeno sorriso. É incrível. Quer dizer, você entra no elevador e diz, bom dia. Todo mundo vai dizer bom dia de volta. Poucas são as pessoas que não vão dizer algo de volta. Então nós precisamos ter um pouco mais de iniciativa. Vamos lá. Você diz, eu não quero nenhum amigo, só quero ficar sozinho. Não, você não quer. E se essa é a sua atitude, então há algo errado dentro de você em que você precisa chegar e consertar. Talvez você tenha se ferido em algum lugar, em algum momento, e agora você não quer ter amizade com ninguém, mas esse não é o jeito que Deus nos criou para ser. E nós estamos todos conectados, querendo ou não. Amém? Bom, eu tenho uma pessoa que gostou disso, então estou feliz. Agora, em primeiro lugar, deixe-me lhe dizer, uma atitude positiva atrai as pessoas. Mas uma atitude negativa geralmente não vai conquistar muitos amigos. Agora, eu não quero ferir os sentimentos de ninguém, mas eu só quero falar isso para você pensar. Nem todos querem ficar ouvindo todos os seus problemas o tempo todo. Agora, é ótimo ter um bom amigo com quem você pode compartilhar, mas você não tem que compartilhar. E compartilhar. Então, quando você esgota, então, encontra outro amigo e compartilhar.
Então, se você tem o hábito de apenas falar sobre seus problemas o tempo inteiro, é a hora de adquirir um novo hábito, o qual é encontrar algo de bom para falar. E eu só vou falar isso por uma boa medida também. Seus amigos não querem apenas ouvir você falar sobre si mesmo o tempo inteiro. Agora, eu sei que nenhum de vocês faz isso. Você vai levar esse ensinamento para alguém que você sabe que é assim, claro. Eu disse ao Dave esta manhã, cara, você hoje vai aprender muito sobre como ser uma pessoa mais agradável. Na verdade, se você não quer isso, eu vou pregar para mim mesma. As pessoas costumavam dizer-me, sabe, quando eu te conheci, eu não gostava de você. Eu não sabia qual era o problema. Bem, eu não era muito simpática. Eu falava sobre os meus problemas o tempo todo, eu era egoísta, egocêntrica. Se eu conversasse sobre qualquer coisa, eu queria falar de mim. E as pessoas, sabe, sempre vão responder a você se você perguntar-lhes sobre elas. Bem, conte-me sobre a sua vida. Você aprende a dizer isso, conte-me sobre a sua vida e você talvez não terá que dizer muito mais. Você tem filhos? Onde você mora? Que tipo de trabalho faz? Agir interessado nas pessoas. E então isso é dar, você entende? Dar o nosso tempo para realmente ouvir as pessoas com quem realmente não nos preocuparíamos. Sabe, eu estava no consultório de um médico um dia. Há muitos anos, fico feliz por contar minhas histórias ruins e ser capaz de dizer que foi há muitos anos. Então isso foi há muitos anos atrás. E nessa época eu estava começando no ministério e eu estou sentada no consultório médico e um senhor que tinha quebrado a perna na neve, ele ficava querendo me falar sobre sua perna. Bem, eu não queria ouvir sobre sua perna. Eu estava lendo a minha Bíblia e eu queria ser muito espiritual. Eu não queria ser boa para esse homem, eu queria ser espiritual. Tem alguém aqui hoje? Vamos lá, eu disse, eu não queria ser boa para este velho e solitário homem que tinha quebrado a perna. Eu só queria sentar lá e orar baixinho e ler a minha Bíblia e pensar como Deus se agradava de mim, porque eu estava estudando e orando em um consultório médico. Vamos lá, qual é a sua verdadeira espiritualidade? Você pode ter toda a sua Bíblia grifada, mas se você não é bom para as pessoas... Então a Bíblia diz, não importa o que você faça, se você não tiver amor, você não passa de um grande ruído, de um símbolo que retine. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, pois nisso conhecerão que sois os meus discípulos. Deixa-me dizer algo, cada um de vocês que está no ministério, e não diga, eu queria estar no ministério. Você está no ministério. Onde quer que você vá, está no ministério. Nós somos o quê? Nós somos a luz do mundo. E caso você não tenha notado, é muito escuro lá fora. Então, onde quer que vá, você precisa deixar a sua luz brilhar. Não significa pregar uma série de 3 partes a todos com quem você entra em contato, sabe? Nós podemos começar apenas sendo gentis. O amor não é rude. Esse vai ser um dia melhor do que eu pensei que seria. De qualquer forma, eu não queria ouvir esse cara. Porque, veja, o amor é sobre doação, não sobre obtenção, é sobre doação. E então esse pensamento veio ao meu coração e devo assumir que era Deus, porque eu duvido que eu tivesse pensado isso no meio do meu plano lá. E isso veio ao meu coração. Se fosse Billy Graham sentado aqui, você ficaria feliz em falar com ele? Deixe-me lhe dizer que se Billy Graham estivesse lá, ele poderia ter me contado sobre sua perna, sobre cada fio do seu cabelo, sobre suas unhas, quer dizer, e eu teria ficado assim, ó. Fala mais. Porque se Billy Graham estivesse falado comigo, teria me feito sentir importante. Mas aquele pequeno indivíduo idoso não estava fazendo nada por mim. Mas Deus abriu uma porta para eu fazer algo por ele. Como podemos pensar antes de sair todos os dias?
Nós precisamos preparar a nós mesmos para sermos usados por Deus cada vez que passamos pela nossa porta. E parte de sua vida de oração, do seu tempo com Deus, com que você não sabe o que fazer, pode ser, na verdade, mentalmente preparado, pensando coisas de propósito que irão preparar você para sair de casa e estar pronto para prestar atenção ao que está acontecendo ao seu redor e ser usado por Deus a qualquer hora que Deus quiser usar você. Amém? Você tem o defeito de tirar a alegria das outras pessoas? Elas ficam felizes quando você vai embora? Ou ficam tristes quando você vai embora? Quando você chega, elas dizem: oi, pessoal, lá vem o João. Ou elas pensam: ai, lá vem o João de novo. Sabe, Dave é muito positivo e todo mundo em geral gosta de Dave. Dave gosta de todo mundo. Agora, isso vai soar como se fosse impossível ser verdade, mas estou lhe dizendo que ele é. Em todos esses 40 anos, ou melhor, 48 anos que sou casada com Dave, em 48 anos, talvez eu possa recordar de 2 vezes. Em 48 anos ele me disse que não gostava de alguém. 2 vezes. Em 48 anos, ele não gostou de alguém. Ah, estou feliz por falar de Dave e não falar de mim, porque... Oh, amigo. Seus pensamentos em relação às pessoas são positivos? Eles veem o lado bom das pessoas? Todo cristão é um bom cristão. Esse aí, cara, é um bom cristão. Eu não sei por que isso me incomoda, mas eu fico. Você não sabe se eles são bons mesmo? Você realmente não sabe o que acontece entre 4 paredes? E não é só isso. Quando alguém chamou Jesus de bom, ele diz: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão Deus. Assim, o ponto de partida é que qualquer bondade que temos é somente em Cristo, não em nós mesmos. Então isso não tem nada a ver com nada que eu quero falar, mas aqui está. Filipenses 4, verso 8. Jesus não é assim tão divertido? Pois de resto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de reverência, tudo que é honroso e digno, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável, amável, tudo que é gentil e cativante, gracioso, se há alguma virtude e excelência, se há alguma coisa digna de louvor, nelas pensem. E tenham em conta estas coisas, fixe sua mente sobre elas. Assim só temos que pensar pensamentos bonitos. Nós não pensamos coisas feias. Como o amor se comporta em relação às outras pessoas? Bem, sinceramente, eu acredito que toda ação amorosa começa em nossos pensamentos. Como nós vamos ver as pessoas? Como nós vamos realmente determinamos o valor das pessoas? Só porque todos não são como eu, não significa que há algo de errado com eles. Mas eu passei muitos anos pensando desse jeito. Eu acho que alguns de vocês estão presos lá. Qual é o seu problema? Como pode pensar assim? Como você pode querer usar isso? Como você pode pensar que seu cabelo está bom? Veja, só porque eu não gosto de alguma coisa, isso não significa necessariamente que haja algo de errado com ela. Nós não somos o padrão. Vamos, você pode agir melhor. Nós não somos o padrão para toda a gente no universo. Nós temos direitos e eles têm direitos também. Em 1 Coríntios 13, 7 diz: o amor suporta qualquer coisa e tudo o que vem. Agora, aqui vamos nós. Então esteja sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa. O amor pensa coisas boas das pessoas e o amor acredita no melhor. Agora, se pudermos entender que o amor acredita no melhor, veja, eu acho que a maneira como Dave é,
sabe? É onde eu não estava há muitos e muitos, muitos anos. Como uma julgadora, crítica, achando falhas. Mas graças a Deus não tem nenhum parente aqui hoje. Deixe-me acrescentar, uma pessoa desconfiada, crítica, descobridora de falhas. Eu era uma pessoa julgadora. Eu não acreditava no melhor, eu acreditava no pior. Isso porque eu tinha tido muitas coisas ruins acontecendo para mim. Eu tinha visto muito do lado terrível das pessoas. Mas só porque eu tinha uma razão para ser dessa maneira, eu não tinha o direito de permanecer desse jeito. Eu quero dizer isso novamente. Só porque você tem uma razão para ser negativo por causa das coisas que aconteceram no seu passado, uma vez que sabemos a verdade, não temos o direito de permanecer desse jeito, porque Deus está nos oferecendo uma vida melhor. Mas para chegar lá tem que ser de acordo com a sua maneira e não do nosso próprio jeito. E quanto mais nós amamos as pessoas, mais nós saímos de nossas mentes, mais nós sorrimos, mais temos tempo para ouvir outras pessoas com quem realmente preferíamos nem mexer, mais felizes somos. Nem eu só quero que me deixe sozinho. Bem, você não vai ser deixado sozinho. Eles estão em toda parte. Em todo lugar. Eu levanto-me realmente cedo para que eu possa ter uma hora em casa antes de Dave se levantar. E Dave é uma bênção, mas estou dizendo, quando me levanto, eu não quero ouvir nada por um tempo. É tipo, dê-me o meu café e deixe-me sozinha, por favor. E ele se levanta e começa a cantar e eu fico como... Sério? No outro dia, eu contei a pequena história sobre como ele gotejou sabão em todos os pratos à noite e eu acidentalmente coloquei minha vitamina em algo que tinha detergente de lava-louças e eu bebi o sabão e bem... Dave está andando ao redor pelo resto do dia cantando aquela velha canção. Eu sempre estou soprando bolhas. Sim, é bastante bem-humorado em nossa casa. Nós temos nossa própria marca de entretenimento a esta altura. Veja, quando nós decidimos acreditar no melhor, isso começa com uma decisão. Você poderia fazer uma grande mudança hoje, se você é negativo, apenas dizendo... Sabe, Deus, não quero mais ser negativo, sinto muito por ter sido negativo, eu quero que você comece convencendo-me cada vez que eu for negativo, ajudando-me a mudar. Sabe o quanto temos maus hábitos? Hábitos são coisas que fazemos até mesmo sem perceber que estamos fazendo. Então a primeira coisa que precisamos fazer é pedir a Deus para começar a nos fazer conscientes do que nós estamos fazendo, pedindo-lhe em seguida para nos ajudar a fazer do jeito certo. Você pode treinar-se a acreditar no melhor das pessoas, porque isso dói quando você não faz. O que nós acreditamos nos ajuda ou nos fere. Não faz mal a outra pessoa, fere a nós. Às vezes eles não sabem o que você está pensando, pode até sentir o peso de seus pensamentos, mas eles realmente não sabem o que você está pensando deles, mas você sabe e Deus também sabe. E isso afeta a nós. Quando acreditamos no melhor das pessoas, é muito mais fácil perdoar as pessoas quando elas ferem nossos sentimentos. Ah, meu Deus! Você pode dizer, você fez isso de propósito e eu não vou aturar isso mais? Ou você pode dizer para si, eu vou acreditar no melhor, eu acho que ela não fez realmente sabendo que ela estava me machucando, ou aposto que ela está tendo um dia ruim, algo a está ferindo. Sabe, pessoas feridas ferem as pessoas. A maioria das pessoas não se levanta todos os dias apenas para ver o quanto pode ser más para todos. E elas geralmente têm problemas em sua própria vida. E quando vemos pessoas que agem dessa maneira, é uma grande oportunidade como crentes orar por elas. 1 Pedro 4,8 diz, acima de todas as coisas, tem um amor intenso e infalível pelo outro, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Esquece, perdoa e ignora as ofensas
dos outros. Quando você acredita no melhor das pessoas, é muito mais fácil fazer isso. Eu amo essa parte sobre o amor, cobrir as falhas. Você é o tipo de pessoa que conta segredos dos outros? Ou é o tipo de pessoa que guarda os segredos dos outros? Se você tivesse o segredo, sentiria seguro em contar isso para você? O amor sai de casa mentalmente preparado para ajudar as pessoas. Pense nisso. Eu tenho me treinado para fazer isso, e se eu posso treinar-me para isso, qualquer pessoa pode treinar para fazê-lo também. Esta manhã, como parte do meu tempo com Deus, bem como estudar para ficar pronto para vir, estava sentada, eu propositalmente pensava. Você pode pensar de propósito, você não tem que esperar para ver o que cai em sua cabeça. Assuma o controle de seu pensamento e pense de acordo com a maneira que você quer que a sua vida seja. Você não tem apenas que sentar e pensar sobre o que você é e como as coisas são ruins e como as pessoas não prestam. Então, sentei-me nesta manhã e eu pensei, agora hoje quando eu sair, Deus, eu quero ser útil para você, eu não quero apenas ser usada aqui, eu quero ser usada em minha vida cotidiana, minha outra vida, Joyce, não a vida desta Joyce. Eu não acho que seja suficiente apenas fazer o que eu estou fazendo neste púlpito aqui. Se você quer saber a verdade, eu acho que Deus é muito mais preocupado com a minha vida privada do que com a minha vida pública. Eu não acho que eu vou ter qualquer poder neste púlpito se eu não tiver minha vida privada, aquela que eu vivo entre quatro paredes, correta. Alguém já notou que as pessoas estão absolutamente em toda parte? E você pode deixá-las te enlouquecer, ou você pode aprender a apreciá-las. Isso basicamente depende de como nós decidimos pensar sobre as pessoas. Nós temos um monte de pensamentos sobre as pessoas. Nós temos pensamentos e opiniões sobre pessoas que nem sequer conhecemos. Por que você usa o cabelo assim? Por que você está fazendo isso? É só bobagem. Dave e eu entramos numa imensa conversa outro dia sobre a forma como nosso vizinho deve investir o seu dinheiro e nós nem sequer sabíamos o seu nome. Veja como somos tolos. Ele é um homem solteiro, vivendo numa casa grande. Eu perguntando, por que você acha que esse cara vive naquela casa tão grande sozinho? David disse, eu não sei, deve ser investimento. Eu disse, eu não investiria assim numa casa. Eu pegaria o dinheiro e de repente percebi que estávamos descendo a rua discutindo o futuro financeiro desse cara. E nós nem sequer havíamos dito, bom dia, Fred, ou São, que seja. Nós nem sequer sabíamos o nome dele. Estão comigo? Tudo bem. E assim, se nós vamos pensar sobre as pessoas, nós precisamos aprender a pensar sobre elas direito. Você gostaria de ser seu amigo? Eu não sei sobre isso. É como bem, eu não sei não, eu não sei sobre isso. Porque o tipo de amigo que você irá determinar realmente quantos bons amigos você vai ter na vida. Amém? Então, os nossos pensamentos, palavras e atitudes afetam nossas amizades de muitas maneiras. Para ser honesta, ninguém tem que ser solitário. Se você está solitário, talvez seja porque você está sentado esperando alguém vir e fazer amizade com você. Talvez você precise sair e semear algumas sementes. E elas começarão a voltar para você. Eu gostaria de falar com você sobre uma linguagem que é universal. E eu aprendi a praticar esta linguagem. É a linguagem do sorriso. Não me importa que idioma as pessoas falem. Se você sorrir para elas, quase não há ninguém que não vá sorrir de volta para você.
De vez em quando eu cruzo com pessoas que você sorri pra elas e elas olham pra você como se você fosse louco, mas honestamente, verdadeiramente, eu não era assim. Normalmente, naturalmente, esse tipo de pessoa. Eu sempre tenho algo em minha mente, estou sempre pensando em alguma coisa, e acredite em mim, eu posso sair em público e totalmente ignorar tudo o que está acontecendo, porque eu sou sempre assim na China, em Paris, ou em Londres, ou onde quer que eu esteja. Mas eu aprendi realmente a tirar tempo para apenas reconhecer e sorrir para as pessoas, e quase sempre as pessoas me sorriem de volta. Então esta é uma linguagem que pode ser usada em todos os lugares, eu acho que é a linguagem de Deus. Creio que Deus está sorrindo para nós agora. Então nós vamos começar exercitando nossa cara. E nós vamos formar um hábito. Não se trata de ir por aí parecendo palhaço, sabe? Você não tem que... Mas apenas ter um bom, agradável, pequeno sorriso. É incrível. Quer dizer, você entra no elevador e diz, bom dia. Todo mundo vai dizer bom dia de volta. Poucas são as pessoas que não vão dizer algo de volta. Então nós precisamos ter um pouco mais de iniciativa. Vamos lá. Você diz, eu não quero nenhum amigo, só quero ficar sozinho. Não, você não quer. E se essa é a sua atitude, então há algo errado dentro de você em que você precisa chegar e consertar. Talvez você tenha se ferido em algum lugar, em algum momento, e agora você não quer ter amizade com ninguém, mas esse não é o jeito que Deus nos criou para ser. E nós estamos todos conectados, querendo ou não. Amém? Bom, eu tenho uma pessoa que gostou disso, então estou feliz. Agora, em primeiro lugar, deixe-me lhe dizer, uma atitude positiva atrai as pessoas. Mas uma atitude negativa geralmente não vai conquistar muitos amigos. Agora, eu não quero ferir os sentimentos de ninguém, mas eu só quero falar isso para você pensar. Nem todos querem ficar ouvindo todos os seus problemas o tempo todo. Agora, é ótimo ter um bom amigo com quem você pode compartilhar, mas você não tem que compartilhar. E compartilhar. Então, quando você esgota, então, encontra outro amigo e compartilhar. Então, se você tem o hábito de apenas falar sobre seus problemas o tempo inteiro, é a hora de adquirir um novo hábito, o qual é encontrar algo de bom para falar. E eu só vou falar isso por uma boa medida também. Seus amigos não querem apenas ouvir você falar sobre si mesmo o tempo inteiro. Agora, eu sei que nenhum de vocês faz isso. Você vai levar esse ensinamento para alguém que você sabe que é assim, claro. Eu disse ao David esta manhã, eu disse, cara, você hoje vai aprender muito sobre como ser uma pessoa mais agradável. Na verdade, se você não quer isso, eu vou pregar para mim mesma. As pessoas costumavam dizer-me, sabe, quando eu te conheci, eu não gostava de você. Eu não sabia qual era o problema. Bem, eu não era muito simpática. Eu falava sobre os meus problemas o tempo todo, eu era egoísta, egocêntrica. Se eu conversasse sobre qualquer coisa, eu queria falar de mim. E as pessoas, sabe, sempre vão responder a você se você perguntar-lhes sobre elas. Bem, conte-me sobre a sua vida. Você aprende a dizer isso, conte-me sobre a sua vida e você talvez não terá que dizer muito mais. Você tem filhos? Onde você mora? Que tipo de trabalho faz? Agir interessado nas pessoas. E então isso é dar, você entende? Dar o nosso tempo para realmente ouvir as pessoas com quem realmente não nos preocuparíamos. Sabe, eu estava no consultório de um médico um dia. Há muitos anos, fico feliz por contar minhas histórias ruins e ser capaz de dizer que foi há muitos anos. Então isso foi há muitos anos atrás. E nessa época eu estava começando no ministério e eu estou sentada no consultório médico e um senhor que tinha quebrado a perna na neve, ele ficava querendo me falar sobre sua perna. Bem, eu não queria ouvir sobre sua perna. Eu estava lendo a minha Bíblia. E eu queria ser muito espiritual. Eu não queria ser bom para esse homem, eu queria ser espiritual. Tem alguém aqui hoje? Vamos lá, eu disse, eu não queria ser boa para este velho e solitário homem.
que tinha quebrado a perna. Eu só queria sentar lá e orar baixinho, e ler a minha Bíblia e pensar como Deus se agradava de mim, porque eu estava estudando e orando em um consultório médico. Vamos lá, qual é a sua verdadeira espiritualidade? Você pode ter toda a sua Bíblia grifada, mas se você não é bom para as pessoas... Então a Bíblia diz, não importa o que você faça, se você não tiver amor, você não passa de um grande ruído, de um símbolo que retine. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, pois nisso conhecerão que sois os meus discípulos. Deixa-me dizer algo, cada um de vocês que está no ministério... E não diga, eu queria estar no ministério. Você está no ministério. Onde quer que você vá, está no ministério. Nós somos o quê? Nós somos a luz do mundo. E caso você não tenha notado, é muito escuro lá fora. Então, onde quer que vá, você precisa deixar a sua luz brilhar. Não significa pregar uma série de 3 partes a todos com quem você entra em contato, sabe? Nós podemos começar apenas sendo gentis. O amor não é rude. Esse vai ser um dia melhor do que eu pensei que seria. De qualquer forma, eu não queria ouvir esse cara. E porque vejo, o amor é sobre doação, não sobre obtenção, é sobre doação. E então esse pensamento veio ao meu coração e devo assumir que era Deus, porque eu duvido que eu tivesse pensado isso no meio do meu plano lá. E isso veio ao meu coração. Se fosse Billy Graham sentado aqui, você ficaria feliz em falar com ele? Deixe-me dizer que se Billy Graham estivesse lá, ele poderia ter me contado sobre sua perna, sobre cada fio do seu cabelo, sobre suas unhas, quer dizer, e eu teria ficado assim. Se Billy Graham tivesse falado comigo, teria me feito sentir importante. Mas aquele pequeno indivíduo idoso não estava fazendo nada por mim. Mas Deus abriu uma porta para eu fazer algo por ele. Como podemos pensar antes de sair todos os dias? Nós precisamos preparar a nós mesmos para sermos usados por Deus cada vez que passamos pela nossa porta. E parte de sua vida de oração, do seu tempo com Deus, com que você não sabe o que fazer, pode ser, na verdade, mentalmente preparado, pensando coisas de propósito que irão preparar você para sair de casa e estar pronto para prestar atenção ao que está acontecendo ao seu redor e ser usado por Deus a qualquer hora que Deus quiser usar você. Amém? Você tem o defeito de tirar a alegria das outras pessoas? Elas ficam felizes quando você vai embora? Ou ficam tristes quando você vai embora? Quando você chega, elas dizem, oi pessoal, lá vem o João. Ou elas pensam, lá vem o João de novo. Sabe, Dave é muito positivo e todo mundo em geral gosta de Dave. Dave gosta de todo mundo. Agora, isso vai soar como... se fosse impossível ser verdade, mas estou lhe dizendo o que ele é. Em todos esses 40 anos, ou melhor, 48 anos que sou casada com Dave, em 48 anos, talvez eu possa recordar de 2 vezes. Em 48 anos ele me disse que não gostava de alguém. 2 vezes. Em 48 anos, ele não gostou de alguém. Estou feliz por falar de Dave e não falar de mim, porque... Oh, amigo. Seus pensamentos em relação às pessoas são positivos? Eles veem o lado bom das pessoas? Todo cristão é um bom cristão. Esse aí, cara, é um bom cristão. Eu não sei por que isso me incomoda, mas eu fico. Você não sabe se eles são bons mesmo? Você realmente não sabe o que acontece entre 4 paredes? E não é só isso. Quando alguém chamou Jesus de bom, ele diz, por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão Deus.
Assim, o ponto de partida é que qualquer bondade que temos é somente em Cristo, não em nós mesmos. Então isso não tem nada a ver com nada que eu quero falar, mas aqui está. Filipenses 4, verso 8. Jesus não é assim tão divertido? Pois de resto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de reverência, tudo que é honroso e digno, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável, amável, tudo que é gentil e cativante, gracioso, se há alguma virtude e excelência, se há alguma coisa digna de louvor, nelas pensem. E tenham em conta estas coisas, fixe sua mente sobre elas. Assim só temos que pensar pensamentos bonitos. Nós não pensamos coisas feias. Como o amor se comporta em relação às outras pessoas? Bem, sinceramente, eu acredito que toda ação amorosa começa em nossos pensamentos, como nós vamos ver as pessoas, como nós vamos realmente determinamos o valor das pessoas. Só porque todos não são como eu, não significa que há algo de errado com eles. Mas eu passei muitos anos pensando desse jeito. Eu acho que alguns de vocês estão presos lá. Qual é o seu problema? Como pode pensar assim? Como você pode querer usar isso? Como você pode pensar que seu cabelo está bom? Veja, só porque eu não gosto de alguma coisa, isso não significa necessariamente que haja algo de errado com ela. Nós não somos o padrão. Vamos, você pode agir melhor. Nós não somos o padrão para toda a gente no universo. Nós temos direitos e eles têm direitos também. Em 1 Coríntios 13, 7 diz: o amor suporta qualquer coisa e tudo o que vem. Agora, aqui vamos nós. Então esteja sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa. O amor pensa coisas boas das pessoas e o amor acredita no melhor. Agora, se pudermos entender que o amor acredita no melhor, veja, eu acho que a maneira como Dave é, sabe, é onde eu não estava há muitos e muitos anos. Como uma julgadora, crítica, achando falhas. Mas graças a Deus não tem nenhum parente aqui hoje. Deixe-me acrescentar, uma pessoa desconfiada, crítica, descobridora de falhas. Eu era uma pessoa julgadora. Eu não acreditava no melhor, eu acreditava no pior. Isso porque eu tinha tido muitas coisas ruins acontecendo para mim. Eu tinha visto muito do lado terrível das pessoas. Mas só porque eu tinha uma razão para ser dessa maneira, eu não tinha o direito de permanecer desse jeito. Eu quero dizer isso novamente. Só porque você tem uma razão para ser negativo por causa das coisas que aconteceram no seu passado, uma vez que sabemos a verdade, não temos o direito de permanecer desse jeito, porque Deus está nos oferecendo uma vida melhor. Mas para chegar lá tem que ser de acordo com a sua maneira e não do nosso próprio jeito. E quanto mais nós amamos as pessoas, mais nós saímos de nossas mentes, mais nós sorrimos, mais temos tempo para ouvir outras pessoas com quem realmente preferíamos nem mexer, mais felizes somos. Nem eu só quero que me deixe sozinho. Bem, você não vai ser deixado sozinho. Eles estão em toda parte. Em todo lugar. Eu levanto-me realmente cedo para que eu possa ter uma hora em casa antes de Dave se levantar. E Dave é uma bênção, mas estou dizendo, quando me levanto, eu não quero ouvir nada por um tempo. É tipo, dê-me o meu café e deixe-me sozinha, por favor. E ele se levanta e começa a cantar e eu fico como... Sério?
No outro dia, eu contei a pequena história sobre como ele gotejou sabão em todos os pratos à noite e eu acidentalmente coloquei minha vitamina em algo que tinha detergente de lava-louças e eu bebi o sabão e bem... Dave está andando ao redor pelo resto do dia cantando aquela velha canção. Eu sempre estou soprando bolhas. Sim, é bastante bem-humorado em nossa casa. Nós temos nossa própria marca de entretenimento a esta altura. Veja, quando nós decidimos acreditar no melhor, isso começa com uma decisão. Você poderia fazer uma grande mudança hoje se você é negativo apenas dizendo: sabe, Deus, não quero mais ser negativo, sinto muito por ter sido negativo, eu quero que você comece convencendo-me cada vez que eu for negativo, ajudando-me a mudar. Sabe o quanto temos maus hábitos? Hábitos são coisas que fazemos até mesmo sem perceber que estamos fazendo. Então a primeira coisa que precisamos fazer é pedir a Deus para começar a nos fazer conscientes do que nós estamos fazendo, pedindo-lhe em seguida para nos ajudar a fazer do jeito certo. Você pode treinar e se acreditar no melhor das pessoas, porque isso dói quando você não faz. O que nós acreditamos nos ajuda ou nos fere. Não faz mal a outra pessoa, fere a nós. Às vezes eles não sabem o que você está pensando, pode até sentir o peso de seus pensamentos, mas eles realmente não sabem o que você está pensando deles, mas você sabe e Deus também sabe. E isso afeta a nós. Quando acreditamos no melhor das pessoas, é muito mais fácil perdoar as pessoas quando elas ferem nossos sentimentos. Ah, meu Deus! Você pode dizer, você fez isso de propósito e eu não vou aturar isso mais? Ou você pode dizer para si, eu vou acreditar no melhor, eu acho que ela não fez realmente sabendo que ela estava me machucando, ou aposto que ela está tendo um dia ruim, algo a está ferindo. Sabe, pessoas feridas ferem as pessoas. A maioria das pessoas não se levanta todos os dias apenas para ver o quanto pode ser más para todos. E elas geralmente têm problemas em sua própria vida. E quando vemos pessoas que agem dessa maneira, é uma grande oportunidade como crentes orar por elas. 1 Pedro 4,8 diz, acima de todas as coisas, tem um amor intenso e infalível pelo outro, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Esquece, perdoa e ignora as ofensas dos outros. Quando você acredita no melhor das pessoas, é muito mais fácil fazer isso. Eu amo essa parte sobre o amor, cobrir as falhas. Você é o tipo de pessoa que conta segredos dos outros ou é o tipo de pessoa que guarda os segredos dos outros? Se você tivesse o segredo, sentiria seguro em contar isso para você? O amor sai de casa mentalmente preparado para ajudar as pessoas. Pense nisso. Eu tenho me treinado para fazer isso. E se eu posso treinar-me para isso, qualquer pessoa pode treinar para fazê-lo também. Esta manhã, como parte do meu tempo com Deus, bem como estudar para ficar pronto para vir, estava sentada, eu propositalmente pensava. Você pode pensar de propósito, você não tem que esperar para ver o que cai em sua cabeça. Assuma o controle de seu pensamento e pense de acordo com a maneira que você quer que a sua vida seja. Você não tem apenas que sentar e pensar sobre o que você é e como as coisas são ruins e como as pessoas não prestam. Então, sentei-me nesta manhã e eu pensei, agora hoje quando eu sair, Deus, eu quero ser útil para você, eu não quero apenas ser usada aqui, eu quero ser usada em minha vida cotidiana, minha outra vida, Joyce, não a vida desta Joyce. Eu não acho que seja suficiente apenas fazer o que eu estou fazendo neste púlpito aqui. Se você quer saber a verdade, eu acho que Deus é muito mais preocupado com a minha vida privada do que com a minha vida pública. Eu não acho que eu vou ter qualquer poder neste púlpito se eu não tiver minha vida privada, aquela que eu vivo entre quatro paredes, correta.